Falcão, eu tenho essa curiosidade de saber como você começou mesmo, porque eu imagino que. Não sei se hoje tá mais difícil, se antigamente era mais difícil ou era mais fácil. Mas como é que é pra você se destacar em um clube e aí chamar atenção pra se federar ou pra virar um profissional? Porque eu vejo que, sei lá, eu olho meus amigos e eu falo assim, mano, tem muito moleque muito bom de bola. Sim. Muito bom de bola. E eu falo assim, mano, como assim ninguém tá vendo esses moleques? Aí eu fico assim, ah, mano. Só joga mesmo quem é uma indicação boa, um É. empresário muito bom. Como é que foi pra galera te ver? Sim, boa pergunta. Meu pai frequentava um clube chamado Pleiades aqui, né, que é na Fernão Dias. E meu pai tinha o apelido de Falcão, porque eu comparava meu pai na Várzea de São Paulo como ex-jogador Falcão, que jogava igual. Meu pai tinha muita classe jogando. E eu acompanhava dele desde moleque, então eu era o Falcãozinho. E no Pleiades, quando eu tinha 11 para 12 anos, um amigo dele estava com o filho jogando no Guapira. Ele falou, meu, seu filho tem que federar. Eu falei, federar? Como assim federar? Que é isso? Eu não fazia ideia. Meus amigos jogando como jogar na Portuguesa, jogar no Corinthians, Como é que faz? Não, como que faz, tá louco? E aí foi. Aí meu pai, eu trabalho no açougue, eu trabalho de segunda a segunda. E eu trabalhava no açougue com meu pai, né? Desde os 11 anos eu ia trabalhar no açougue do meu pai. E aí o cara, não, eu levo ele, eu busco ele e tal. Aí o cara foi me buscar um dia no açougue e me levou pra treinar. Aí todo uniformizado, tudo. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí eu fui pra ficar uma semana de testes. Aí no primeiro treino eu fiz 10 gols, 11 gols. E os caras federados, mas era muita diferença. E aí meu primeiro jogo pelo Guapira foi contra o Corinthians. Nós perdemos de 2-1 e eu fiz o gol. E eu lembro que os moleques não dormiam. Não, amanhã é o Corinthians. Eu falei, cara, um jogo. E desde moleque eu tinha essa personalidade de pular uma etapa. E isso conta muito. E aí o Corinthians me monitorou durante aqueles 6 meses. Aí no final do ano o Corinthians me procurou para fazer 10 dias de treino lá de teste também. Fui pro Corinthians a mesma coisa. Primeiro treino, fiz 7, 8 gols assim, mas muito acima de todos. Aí já me deram a ficha, me deram a camisa 10, eu já fui capitão. Então foi tudo meio muito rápido mesmo. Caramba, Com e você não 6 meses, sentia mesmo? não sentia. E aí o primeiro ano no Corinthians eu fui artilheiro com 70 e poucos gols, o segundo com 30. E aí eu já jogava sempre numa categoria acima, então era muita discrepância assim. Então foi tudo muito rápido. Aí eu já fui para a seleção brasileira rapidamente, com 16, 17 anos. Eu já jogava na equipe profissional do Corinthians. E eu era tão moleque que, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz com o profissional do Corinthians era no interior, era em Adamantina, lembro até hoje. Aí eu tava no hotel, tal, escutei um barulho na rua, os moleques da rua jogando bola, mano. Eu fui lá e desci pra jogar bola na rua com os moleques. Cara, o diretor me viu. Você nunca mais vai vir, você tá pensando que isso aqui é o quê? Eu falei, cara, eu tô jogando bola, mas à noite tem jogo. Eu falei, tá bom, mas eu vou jogar à noite. Eu achava que era tudo assim. Chegou a noite, tava perdendo o jogo, eu entrei no jogo, mudei o jogo, fiz um gol, viramos o jogo, empatamos. E aí ele desistiu, falou, não, você não vai, eu não vou te jogar pro juvenil, mas por favor, não faz mais isso. Então pra mim o futebol, o jogar bola, não tava atrelado a ser profissional ou jogar na rua. Aonde eu vi uma bola eu queria jogar. Tava paixão mesmo. A paixão. Qualquer lugar, eu levava pote de iogurte pra escola, amassava pra jogar bola no intervalo. Então eu queria estar me divertindo jogando bola. Então eu nunca tive assim essa separação. Tô na rua, tô no profissional. Você é assim até Nunca. hoje? Você Até vê hoje. uns moleques jogando bola, você fica se Até coçando? hoje, me coçando. Na praia, qualquer lugar eu vou jogar bola. Ô, mano, eu tenho uma pergunta disso de Sua jogador. mulher deve odiar. tá de boa na praia, tem os caras jogando bola ali, tá assim, ó. Meu Deus. Tô andando com ela na Se rua, tem um coçando. potinho caneta. Aquela, que foi nada? Tomou 2. Ô, se você acha na sua visão, isso é um... As pessoas nascem com um dom, mano. Tem jogador que é fenomenal, é muito diferenciado. Pelo que você tá contando, isso é muito diferente. Foi muito diferente desde o seu começo. Ah, foi muito. Você acha que você nasceu com isso, mano? Você acha que desde pequenininho você tinha habilidade, você tinha uma parada diferente, mano? Boa. Eu acho que esse tipo de habilidade, não, por favor, não vejam como egocentrismo. Eu tô falando da realidade do que eu sinto, do que eu sei. Isso é dom. Você pega um Ronaldinho Gaúcho, você pega um Neymar, você pega um Messi. Porque senão São não existiria, únicos, né, mano? não existiria zagueiro, todo mundo ia ser habilidoso. Ah, eu vou treinar isso e vou ser habilidoso. Não, isso é dom. Porque você vê, por exemplo, as atitudes que eu tinha no jogo. É uma coisa que não é treinado. O Ronaldinho não é treinado. É uma coisa. Fiz um gol. Vocês devem ter visto um gol de peito de cobertura. Então eu não saio de casa assim. Hoje eu vou fazer um gol de peito de cobertura que o goleiro vai. Não, é uma coisa automática. Então é uma um coisa que não dom. deu nem pra treinar. Não dá pra treinar. Então às vezes a bola pinga aqui, aí você dá um chapéu e o cara passa lambendo. Você não pensa assim, vou no jogo hoje, o cara vai vir na contramão e eu vou dar um chapéu. Não. Então isso é dom que é o dom de habilidade que você tem que evoluir todos os dias. Então, acabava o treino, eu gostava de brincar com a bola. E essa brincar com a bola é treino. Essa bola de parar a bola no peito que eu faço. Eu fazia isso depois do treino direto. Então, quando o goleiro, alguém lançava pra mim lá na frente, eu parava ela no peito, olhava
e dava sequência no jogo. Então, isso é um dom. Tá? Todo mundo fala, vou jogar lá no teto e vou parar no peito. Pode fazer, não vai conseguir. Não vai conseguir. mano. Então é dom total. Eu acho que Da hora. quando você faz sem esforço, mano, é seu já, É. tá ligado? E Tem eu coisas acho que você evolui. Vou melhorar meu passe, vou melhorar minha marcação, vou melhorar a minha finalização. Isso daí no treino você evolui. Mas o Ronaldo é único. O Romário é único. Então não, você pode treinar a finalização o tempo todo. Ninguém vai ser o Romário. Ninguém vai ser o Ronaldo. Não adianta. Então você pode evoluir daquilo que você é capaz. Por isso tem jogadores de todos os níveis. Então eu tô aqui, mas eu preciso melhorar para ir para um time da Série B, preciso melhorar para ir para um time que vai ser campeão da Série B, para ir para meio de tabela da Série A. Então são evoluções para você ganhar espaço no mercado. Mas os diferentes é dom total. Seu pai queria que você fosse jogador desde sempre? Meu pai queria que fosse jogador de campo. Ele até ele falava que não ia ver meus jogos de futsal. mano. Aí às vezes eu via que ele estava escondido lá na quadra, ele ia. Mas o meu pai me boicotava mesmo, que eu não gostava, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei 5 anos no Corinthians, 92, 93, 94, 95, 96. Eu passei pelo futebol de campo 7 vezes. Então os caras me chamavam, eu ia, ficava 2 meses, parava de ir. Aí não falava nada pro meu pai. Você que Meu não pai- gostava? Eu não gostava. Aí me chamavam, eu ficava 1 mês, parava de ir. Pô, me fizeram plano de carreira, a diretoria do campo ia lá, o pessoal falava. Aí teve uma Copa São Paulo de Juniores, que eu era juvenil e ia jogar. Aí eles liberaram o pessoal de Pelo São Corinthians. Paulo, pelo Corinthians, pra passar o Natal em casa. Quem era de São Paulo, passou o Natal e volta. Aí eu fui passar o Natal, fui pra Praia Grande e não voltei. Não gostava, cara, não gostava, não adianta. E ficava Então era deve uma ficar uma coisa- cobrança, uma pressão em cima de Ficava. você. Falou, mano, imagina esse Demais. cara no campo, É. né? Então foi uma opção minha mesmo, que se tivesse pra dar certo, teria dado certo naquela idade. Mas eu escolhi o meu prazer, que era jogar futsal. E não me arrependo até hoje. Cara, você levantou essa bandeira e o futsal, principalmente teve uma época ali que ele ficou muito em alta por causa de você. Ficou. Porque, porra, todo mundo pensa que a galera tem que começar no futsal e depois cresce e vai pro campo. A parada é campo. E você não, você, tipo, sempre firmou no futsal, tá Foi. ligado? E, tipo, tem uma pergunta que eu sempre quis perguntar pra você, eu vou perguntar, Pode não tem perguntar, como. pô. Tá doido. Porque nessa época meu irmão era muito São Paulino e muito seu fã também. A gente era muito seu fã e, tipo, caralho. E a gente ficou, tipo, muito feliz que você ia pro São Paulo, não era Sim, isso? 2005. E aí a gente ficava naquela, cadê? Por que não bota ele? O que tá acontecendo? A gente quer ver esse cara no campo. Os fãs queriam muito isso. O que aconteceu ali, cara? Você não queria? O Leão tava... O que foi aquilo? Então vamos começar pelo começo. Quando eu voltei do Mundial de 2004, eu ganhei melhor do mundo e deu uma repercussão muito grande. Eu acho que foi essa virada de chave. Pô, quem é esse cara? Porque tudo que eu pensei no Mundial que eu pensava acontecia. Nós não fomos campeões. E quando eu voltei, o presidente do São Paulo, o meu irmão, foi arrumar alguma coisa no escritório do Marcelo Portugal Gouveia. E não era. E sempre que o meu irmão arrumava, ele entrava no meu site para testar os computadores. Meu irmão trabalha com isso, um dos meus irmãos. E aí, quando ele que entrou, o Marcelo Portugal Gouveia saiu da sala dele. Pô, sou fã desse cara. Pô, é meu irmão. Pô, é seu irmão, tá no Mundial, tá no Mundial. Pô, quando ele voltar, manda ele lá no CT. Voltei do Mundial, fui no CT visitar os jogadores. Aí encontrei o Leão, pô, você é fera, não sei o quê. E deu uma repercussão bacana eu ir lá, os jogadores saindo pra vir falar comigo, a imprensa parou, virou o treino pra falar. E o presidente tomou um susto assim, falei, caramba, não sou só eu, né? E aí ele trocou meu telefone e no dia seguinte ele me ligou. Ele falou, você jogaria no São Paulo? Eu falei, pô, lógico, né? Imagina. Que pergunta. Vou falar que não, presidente do São Paulo? Não tô imaginando que ele pensa. Vai lá no Morumbi hoje, 5 da tarde. Eu falei, tá bom, vou. Cheguei lá, o contrato na mesa, falei, quero que você jogue no São Paulo. Nossa. Mano. Então foi assim. No dia seguinte, eu fui num dia visitar o CT, eu acho que ele pensou naquele dia e no dia seguinte ele fez. Não é que ele viu que, tipo assim, vamos ver se ele vai se adaptar ao campo. Nada. Coloca ele pra... Não, vem cá. Então você... Ele veio com o contrato. Só que qual que foi o erro? Que também teve um erro dele. Ele me contratou sem o Leão saber. Não avisou. E o Leão é o treinador. Eu, no lugar do Leão, também ficaria puto. Só que eu não tenho culpa. E aí eu falei, presidente, saí do Morumbi 5h30 da tarde. Falei, presidente, eu preciso avisar meu clube lá no Sul. Eu preciso avisar, não deixa. Não, pode deixar. Tava Entrei jogando no onde? carro, tava em Jaraguá do Sul. Na Malva de Jaraguá do Sul, que eu fiquei 8 anos. Entrei no carro, os programas de esporte 6 horas. Liguei o programa de esporte, primeira notícia. E quem tava no programa? O Leão. Aí os caras dando a... Não, mas como assim? Não, deve ser pro futsal. Não, é pro futebol. Não deve ser. E eu escutando. Nossa. Aí beleza, isso foi no final de dezembro, comecinho de janeiro, nos apresentamos dia 14 de janeiro. E o Leão falou, o Falcão é jogador do presidente. Tipo assim, eu não queria.
Ou não me perguntaram. E ele é assim, né? Todo time tem uma historinha. E aí foi que a gente combinou de fazer um mês de treino. Quando eu me apresentei, falou, ó, seguinte, você vai treinar um mês, vai se adaptar, mas eu sempre joguei campo, não teria problema. E depois você vai ficar à disposição do treinador. Beleza. Nos apresentamos dia 14, só que assim, foi um boom muito grande. A imprensa só queria saber disso, a torcida só queria saber disso, minha camisa começou a vender. E aí eu sei, por fontes de dentro da comissão técnica, e eu tenho esses vídeos, tenho tudo, que no dia 19 era a nossa estreia contra o Ituano. Então não teve exame médico, teve exame de coração, teve corrida no campo, teve um rachão e foi pro jogo. E aí ele selecionou 20 pra ir pro jogo. E eu tava no 20. Você participou do rachão? Participei. bem, tudo? Não, tudo tranquilo. Só que ele nunca tinha me visto jogar. E aí eu tava entre os 20. Ah, tem 2 cortes no vestiário. Óbvio que eu vou ser cortado. Chegou no vestiário, não fui cortado. Foi pro banco. Óbvio que eu não vou entrar. Chegou no jogo, ele me pôs, faltando 11 minutos. Cara, entrei bem pra caramba. Eu vi Primeira os bola, lances. deixei o grafite na cara do gol, fiz uma tabela de letra com o Josué, dei no Velber, o Velber pisou pra mim, dei uma bagaçada na gaveta, dei no lançamento que o grafite perdeu o gol. E no dia seguinte, todos os jornais, Fal Show, nota 9,5. E aí aumentou essa pressão. Aí eu escutei de pessoas de dentro da comissão técnica que ele me pôs pra eu entrar perdido. Isso eu não tô falando o que eu acho, é o que eu escutei de pessoas que ficaram meus amigos depois. Pra eu entrar perdido e falar assim, pronto, imprensa, me deixa em paz agora. Ah, então Nossa. o que você ficou sabendo é que ele te colocou pra meio que... Olha lá, você viu, Te não deu em fuder. nada. É. Ou me deixa em paz, porque assim, foi um boom muito grande. E eu fui bem. E eu fui bem pra caramba. Qual que é a sequência natural? Jogou 10? Próximo jogo vai jogar 15. O outro jogo vai jogar 20. Dependendo Próximo do jogo, jogo. vai jogar até um tempo. Exatamente. Próximo jogo. Não fui nem pro banco. Como é que o primeiro jogo eu vou pro banco sem treinar e no outro jogo, com o que eu fiz no outro jogo, eu não vou nem pro banco? Então começou a virar uma coisa meio birrinha. Até eu vi uma entrevista dele aí, tal, ele fala, pô, sempre fala nos lugares aí, nunca fala na minha frente. Leão, tô te procurando faz 1 ano pra você gravar pro meu canal. E eu não tenho medo dele, né? Às vezes ele acha que todo mundo tem medo dele. Eu não tenho. Eu tenho o maior respeito pela carreira dele, Pô, pelo que ele E fez. vocês dois estão com a vida resolvida. Não, Daria não pra tenho. conversar, É pô, que esses isso- dias ele deu uma entrevista aí, não, porque ele só fala nos programas. Pra mim, ele nunca falou na frente. Tô tentando faz 2 anos, Leão. Por favor. A hora que você quiser, tamo aí. Até porque eu tenho o maior respeito pela sua carreira, mas não tenho medo de você. E aí, dentro de tudo isso, começou essa coisa de todo jogo grande, ele me tirava porque a torcida gritava meu nome. E também, e é verdade, eu quero que ele fale que é mentira, depois de um certo tempo, quando começa o segundo tempo, você vai aquecer atrás do gol. Ele começou a proibir quando eu ia pro jogo. E aí me falaram internamente, falaram, Proibir de aquecer. proibir de atrás do aquecer lá. Ninguém podia, tinha que ficar no banco ali apertado. Porque se fosse lá, a torcida ia gritar meu nome. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade que a comissão técnica pode falar. Embora se ele vier negar, ele vai estar mentindo, porque é uma realidade. E aí, tipo, você não vai aquecer lá porque a torcida vai gritar nome. Ele não falava, mas era proibido aquecer. Mas que Isso bobagem. é uma realidade. E que culpa que eu tenho? Então, jogo grande ele me cortava, jogo pequeno ele me levava pro banco e ponto. Depois de um certo tempo, aí o que aconteceu? Ele passou a fechar os treinos com bola. Aí o Falcão, não tá treinando bem, ninguém tá vendo. Isso também é verdade, tá? Não adianta ele falar o contrário, que é uma realidade. Eu Tá tenho, dentro do clube. e eu tenho os contatos que podem afirmar isso. Cara, Então, que dentro merda. de tudo isso, começou a ficar uma coisa pessoal. No terceiro, no quarto mês, eu falei, cara, acabei de ser melhor do mundo. Não tô vivenciando nem ambiente de jogo. Os caras vão pro jogo, eu vou pra casa. Se eu tivesse indo pro jogo e não jogasse, tava tudo certo. E aí isso começou a me incomodar muito. Aí teve uma hora que os patrocinadores que eu tinha no futsal começaram a me chamar. Volta. Falei, cara, acho que eu vou voltar. Comecei a pedir tal, Mas tal, não tal. apareceu oportunidade pra você ir pra nenhum outro clube de campo? Apareceu, mas o São Paulo me deu 3 anos de contrato pra eu continuar. O Paulo Autuori, antes de contratar, não lembro quem, ele falou comigo, você quer ficar? Sentou eu, Paulo Autuori, Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio e Marco Aurélio Cunha. Você ia ser campeão da Libertadores e Senhora. Mundial. Ia. Só que eu tava tão feliz de voltar pras quadras, cara. Eu tava tão feliz que assim, caramba, eu vou voltar, velho. Então, quando eu via a Libertadores, eu joguei até a semifinal. Eu entrei com aquele jogo contra que o Rogério Ceni fala que foi o gol mais bonito da carreira dele, contra a Universidade do Chile. Eu entrei aquele jogo. Eu joguei aquele jogo. E aí eu assisti o São Paulo, eu torcia. Eu vi o São Paulo ser campeão mundial, mas não me dava aquela sensação, pô, podia estar ali. Então eu tava tão bem resolvido de ter ido, que foi muito legal. Tenho o maior respeito faz 16 anos, cara. E as pessoas falam como se fosse ontem. É, né? Né? E Mas todo é dia que- eu respondo a mesma É coisa. que gerou uma parada, Falcão, de É. tipo assim, aquilo que gerou de quando o Ronaldo foi jogar no Corinthians de
aposto que palmeirenses, santistas, São Paulinos foram assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu. Corintiano, palmeirense, Exatamente. santista ia ver você jogar Queria ver você no campo, tá jogando, ligado? Foi até feito uma matéria sobre isso. Mas certeza, mas eu acho que é uma grande besteira, tipo, acho que talvez o Leão pense isso, não sei, né, se ele é bronco, se ele não é, tipo, às vezes é orgulhoso, mas eu acho que foi uma besteira se isso rolou tudo mesmo, porque se você vai bem, Claro, ele ia também se destacar, tipo, claro. eu coloco o cara deita. Claro. E nunca faltei com respeito com ele, sempre cumpri os treinos, sempre tudo. Nunca conversou comigo sobre nada, onde você prefere jogar, onde você vai aqui, acho melhor você. Nunca teve uma troca de palavra. Não, nunca. Nada. Se era atleta dele, vocês não Não conversavam. era. Ele dificilmente conversava com o atleta, mas comigo não teve uma conversa. Ele deve ter ficado puto, de tipo, falando assim, mano, passaram sobre a minha autoridade, Mas trazer isso- esse cara isso é aqui, certo. caralho. Mas isso aí é então eu não birra, quero, mano. é birra, eu não quero dar moral pra esse maluco não foi eu que pedi ele. Sim. E aí, Você conversava com os jogadores? Totalmente. Sou amigo de muitos até hoje. E eles? Eles me apoiavam Não entendiam. todos. Eu não tenho te falar de ninguém. O Rogério Ceni falava, porque assim, os treinos de finalização era bizarro. De 10 chutes eu acertava 9 no gol. E os caras consagrados. Pô, às se vezes, você tinha acertava a caixa Exatamente. pequena, vai acertar a caixa. O Rogério tava treinando comigo, falta dele passar e pisar, eu vim bater pro gol. Então eles me davam muita moral. O os Rogério jogadores. ia sair do gol, talvez, pra ir bater, pra rolar Ele a bola pra falou, você. a gente treinou isso. Ele falou, quando tiver, você vem, se você tiver no jogo, se tiver pênalti, eu vou virar pra lá, você vai bater. Ele falava isso pra mim. Então os caras me apoiaram muito, porque eles sabiam, eles viam ali no treino que eu podia ajudar. E eu sei que eu podia ajudar também. Não sei se eu ia ser titular, não sei se eu ia pra seleção, não sei se eu ia pra Europa, mas que eu jogaria naquele time, eu jogaria. Isso eu tenho certeza. Mas o Falcão não é jogador de campo. O Leão até sempre me dá moral como jogador de futsal, sempre. Pra mim é um gênio, pra mim é isso, pra mim é aquilo, mas no campo não dá, porque ele tem que dar a resposta porque eu não joguei. E ele sempre vai falar de mim. Mas é o que eu falei, tenho o máximo respeito por ele, como treinador, como jogador, mas comigo eu acho que pegou o lado que o presidente fez e ele jogou pra mim. Tá. E eu nunca faltei um respeito com ele. Você gostaria de jogar mais...